Olá! Hoje a gente vai usar esses slides para mergulhar a fundo e desconstruir uma das canções mais icônicas e, olha, provocadoras de Tom Zé, Senhor Cidadão. Vamos desvendar juntos as perguntas poderosíssimas que moram dentro dessa letra. Bom, vamos lá. A música já começa com tudo, né? Não é uma afirmação, é uma pergunta direta, que vai direto ao ponto. É como se ela nos pegasse pelo braço e dissesse: olha aqui para essa tristeza. Isso já prepara o terreno para toda a investigação social que vem pela frente. Essa primeira pergunta, então, é o nosso ponto de partida. Ela joga todo o foco na figura do senhor cidadão. A partir daqui, a letra começa a desenhar o retrato de uma vida bem difícil, uma existência marcada pelo conflito. E olha só, a causa dessa tristeza aparece logo de cara, sem rodeios. Não é uma coisa vaga, abstrata, não. Ela está ligada diretamente a um isolamento profundo, a essa impossibilidade de criar laços, de ter amigos, no mundo que parece totalmente hostil. A regra do jogo nesse mundo é brutal. É preto no branco, sem meio termo. Ou se fere, ou se é ferido. É um ciclo vicioso, um dilema sem fim, onde a única maneira de sobreviver é participando dessa agressão constante. E aí vem esse verso que soa quase como um lamento, um suspiro, né? Com 3 palavrinhas o narrador resume tudo. A vida é amarga. E essa amargura é o grande problema que a música vai investigar, vai cutucar a partir de agora. Ok, então a música para de só observar a tristeza e começa a tentar entender de onde ela vem. É quase um diagnóstico. E a primeira suspeita que Tom Zé levanta é a tradição. Cara, que pergunta genial! É uma metáfora que a gente quase consegue sentir o peso, né? Ela transforma a tradição em algo físico, pesado, e sugere que os nossos costumes, as nossas regras não são feitos de sabedoria ou alegria, mas de uma matéria-prima bem específica, o medo. E aqui está a grande sacada, sabe? A música redefine a tradição. Ela não é só um costume antigo. É uma estrutura, um prédio construído com o tijolo da ansiedade de todo mundo. E ao fazer isso, a letra questiona a validade dessas coisas que a gente segue muitas vezes sem nem pensar no porquê. Beleza. Depois de cutucar a tradição, a investigação continua. E o alvo agora é outro valor que a sociedade costuma aplaudir de pé. A tal da seriedade. Pensa um pouco nessa imagem, nessas mortes no peito. O que será isso? Podem ser os sonhos que a gente abandona, as emoções que a gente sufoca, a espontaneidade que se perde pelo caminho. A pergunta sugere que essa seriedade toda, tão valorizada, na verdade, é o resultado de muitas perdas internas. Isso aqui ilustra perfeitamente o custo de se encaixar nesse padrão. Para ser levado a sério, o cidadão precisa silenciar partes importantíssimas de si mesmo. É como uma morte em vida, sabe? Um preço altíssimo que se paga para ser aceito. Agora, atenção, porque é aqui que a música tem uma virada fascinante. O narrador, que até então parecia só um observador, de repente se coloca na cena, lado a lado com o cidadão, procurando algo em comum. Esse verso é a ponte. Ele quebra a distância entre os dois personagens e sugere que, no fundo, existe uma humanidade que os conecta. Uma ligação entre o cantor, que parece livre, e o cidadão, que parece totalmente preso nessa vida amarga. E a prova dessa semelhança está nas coisas mais básicas, mais fundamentais. Os dentes, a cor, o barro. A letra usa essas imagens para mostrar que, na nossa essência, a gente não é tão diferente. Viemos todos do mesmo material. Só que é aqui que a coisa fica trágica. Esse mesmo material básico é usado de formas completamente opostas. Os dentes de um guardam sorrisos, que é um símbolo de alegria, de conexão. Já os do outro, os do outro só sabem morder. A mesma ferramenta serve para expressar felicidade ou para atacar. A gente está chegando no final e quem acha que a música vai dar uma resposta, uma solução, pode esquecer. Pelo contrário, a investigação fica ainda mais intensa e não leva a uma resposta, mas a um último apelo que fica sem solução. Essa última pergunta é quase surreal, né? Meio absurda. Ela coloca lado a lado uma coisa banal como cortar o cabelo e um problema gigantesco, a crueldade. É uma provocação. Será que uma mudança superficial na aparência pode resolver um problema tão profundo, tão enraizado? Então, aquele pedido do começo volta. Me diga por quê. Só que agora ele volta com um tom de urgência, quase de desespero. Porque o ciclo de perguntas não levou a lugar nenhum. A repetição vai martelando, criando um ritmo de insistência. Fica claro que nenhuma resposta satisfatória apareceu, nem para o narrador, nem para o próprio cidadão que continua ali, em silêncio. E esse último apelo fica ali pairando no ar. É o som do silêncio, da falta de resolução.
não só do cidadão, mas de uma sociedade inteira que não consegue explicar a origem da própria tristeza. E no fim das contas, é aqui que está a genialidade dessa música. Se O Cidadão não é um manual com soluções, a força dela está justamente em provocar, em forçar a gente a olhar para as coisas que nos cercam e ter a coragem de perguntar, peraí, por quê? Isso tudo deixa uma reflexão final para a gente levar para casa. E se a gente pegasse essa mesma lente crítica do Tom Zé e apontasse para o nosso mundo hoje, o que a gente ia descobrir? Quais são os costumes, as normas que seguimos que, no fundo, são só monumentos construídos com quilos e quilos de medo?